meu amigo médico, você que tem interesse da área de saúde. Seja muito bem-vindo ao episódio número 62 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui a presença do Dr. Marcos Sigvalta, acertei? Isso, César. O Dr. Marcos, ele é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, e ele também tem, assim, algumas outras atividades que é surpresa, nós vamos contar aqui durante o podcast. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo teu tempo. Gine, para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui. Eu já tive a oportunidade de assistir outros episódios de entrevista, então, e poder contar um pouquinho da minha vida para aquelas pessoas que possam ter algum interesse e poder, às vezes, aprender um pouquinho de quem já tem uma experiência médica também pode ajudar. Então, estamos aí para bater um papo e, enfim, nos divertirmos. Bacana. Vamos começar, como eu sempre brinco, né, um pleonasmo aqui, pelo início. Vamos. Qual que foi o teu insight, assim, a tua vontade, foi uma indicação de algum familiar para você entrar no curso de medicina? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que, no meu caso, foi um desafio, assim. Eu sempre levei um pouco a parte do ensino médio, que hoje é ensino médio, na nossa época era científico. Um pouco tranquilo, não estudava tanto, conseguia passar. E, de repente, quando eu cheguei no terceirão, no famoso terceirão, e eu percebi que eu não sabia nada. Ou seja, eu falei, meu Deus, eu não guardei nada do que eu vi no primeiro e segundo ano do segundo grau. Uhum. E aquilo me fez pensar assim, puxa, eu vou ter que aprender isso na marra e vou tentar passar naquilo que é mais difícil, pelo menos que parecia mais difícil, que era o curso de medicina. E não passei na primeira vez, até porque eu fiz esse diagnóstico de que eu não estava bem justamente no meio do terceirão. E fui, não passei, daí no cursinho, aí eu assumi desde o primeiro dia essa questão, levei muito a sério, né? E aí sim, obtive êxito ao final do ano, isso era 1989, eu entrei no começo de 90 na faculdade de medicina. Entendi. Nós somos contemporâneos, né? Somos contemporâneos. O Luiz, né? Luizinho estudou comigo no Positivo Júnior. Que bacana. Inclusive, né? Eu sou da turma do Luiz. Então, eu vejo que você falou assim, eu acabei me recordando que nós tínhamos na nossa geração muito isso, né? Nós somos, acho que talvez o finalzinho ali dos baby boomers, sabe? Não éramos os milênios, né? E nós tínhamos isso como propósito, os desafios acadêmicos. Exato. Porque a minha história não é muito diferente da tua. Interessante. É de entrar num curso desafiador. Desafiador. Pela nota. E daí você passou em 90? Passei na Federal. Na Federal. Isso, cursei a faculdade de medicina de 90 a 95. E também na questão do desafio, quando chegou ali próximo, quando eu estava no 5º ano aproximadamente, eu resolvi fazer cirurgia, porque achava que cirurgia, além de obviamente gostar daquela área, aquilo me chamava a atenção, achava que era um outro desafio para mim. Então eu falei, vamos desafiar novamente. E entrei também no Hospital de Clínicas, fiz 4 anos de cirurgia do aparelho digestivo, com uma equipe muito competente de professores que tinha e tem até hoje lá no Hospital de Clínicas. Aí eu desenvolvi mestrado, doutorado dentro da área de cirurgia digestiva e atualmente eu leciono, dou aula, na verdade, desde há 20 anos eu dou aula de anatomia na Faculdade de Medicina da Universidade Positivo e agora também no Mackenzie. Sendo que no Positivo eu também dou aula de cirurgia. Então, estou ligado nessa área aí de... Vou perguntar uma coisa que só vai ficar entre nós. Okay. Ninguém vai saber. Você já entrou com a tua aposentadoria? Não ainda, mas estou lidando com isso. Você sabe porque nós estamos na mesma época. Isso. Eu comento que eu fiquei até... Deu uma sensação estranha quando eu entrei. Mas a gente já tem praticamente... quase o tempo suficiente para aposentadoria, Justo. Não falta tanto tempo, apesar de tudo. Né? E como professor, também conta alguns pontos lá, não é isso? Tem algumas regras, né? Tem algumas regras com a reforma que teve, né? Confesso que coloquei isso na mão de profissionais agora, porque é muito detalhe ligado a isso, né? Muito detalhe. É verdade. Mas vamos falar um pouquinho agora do Marcos. Ok. Tá? Antes do médico. Você tem algumas atividades que eu sei que você faz além da medicina. Tem. Elas são amadoras, são profissionais, são hobbies? Como é que você encara? Totalmente amadoras, né? Até porque quando você coloca o lado profissional, às vezes perde um pouco dessa motivação no sentido de ser algo que você faz por amor, por brincadeira. Não que você não possa fazer uma atividade profissional por amor, pode. Tá. Mas quando você lida como hobby naquilo, você desenvolve, ou a tua desenvoltura passa a ser outra no meu modo de entender, né? Ou seja, você faz aquilo
o mais bem feito possível, porque você está justamente curtindo aquele momento. Então é hobby. Acho que é por isso que eu faço aqui o canal do Ser Médico Podcast, que realmente eu curto muito e todo mundo me pergunta também, por que você faz? Porque eu curto. É isso aí. Isso mesmo. Mas me conte do teu hobby. Qual que é o Ok. teu hobby? Fala um pouquinho. Entre outros, um dos meus principais hobbies, o que eu mais curto fazer também, junto com alguns colegas, é tocar. Ou seja, nós temos... Hoje eu participo de 2 bandas médicas, né? E eu tenho o maior prazer de poder tocar com esses colegas. Uma chama-se Uso Utópico, e é uma referência a uma utopia de que médicos podem ser músicos também. Então é uma brincadeira com o termo uso utópico, mas é de utopia. Uso Utópico é o nome Que da bacana. banda. Tem algumas coisas ali para quem tiver interesse no YouTube, para dar uma olhada em shows que a gente fez. Às vezes a É gente... só entrar tudo junto? uso espaço utópico, né? Utópico. Uso utópico. E a gente toca às vezes no Sheridans aqui, que é ali na sequência da Avenida do Batel, já tocou em vários eventos médicos também, né? Inclusive fora aqui de Curitiba, tocou no Rio de Janeiro, tocou fora, bem bacana. E é uma banda que toca um pop rock nacional e internacional, mais voltado à década de 80, 90, que é uma época que a gente curtia, a faixa etária né, jovem adolescente daquela época da banda, então tem muito disso. A outra banda é o Los Los, que é uma banda que tem até o presidente da Unimed, o Racheri, que é baterista da banda também, que é uma banda que me dá muita satisfação em participar. Eu não que é sabia muito que ele é baterista. Isso, é um bom baterista. Que Isso, bacana, um abraço para o Dr. Rachedi. Que bacana. E a gente consegue, consequentemente, conciliar esses momentos, né? E ter motivado, claro, por algumas situações. Mas sabe o que é mais difícil, César? Não é nem tocar, é ensaiar. Reunir os médicos para ensaiar é desafiador, viu? Porque sempre tem alguém que tem alguma atividade profissional, que dificulta aquele dia, está com a família, ou seja, reunir essa turma para ensaiar não é fácil, viu? Mas é gostoso. Mas eu sei que vocês conseguiram fazer isso até na pandemia, né? Isso foi muito legal. Sensacional um projeto que vocês fizeram. Porque a pandemia nos deixou separados e, ao mesmo tempo, uniu forças, né, em solidariedade às pessoas de uma forma geral, e também fez com que essa nova tecnologia de entrar e podemos nos conversar através do computador criou formas da gente conseguir passar para as pessoas algum tipo de alegria, talvez, ou vislumbrar algo no horizonte que pudesse mostrar a elas que tinham uma luz no final do túnel. E, graças a Deus, hoje a gente conseguiu, se não sair completamente, já ter uma boa melhora desse quadro pandêmico. Mas a maneira de vocês fazerem à distância, de forma digital, de forma digital no começo. As entradas de cada um, foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo, né? E no final a gente já conseguia fazer até alguns juntos e separados, a gente diz, né? Ou seja, estávamos juntos, mas com distância apropriada, usando máscara. Aliás, vou dizer para você, cantar com máscara não é algo muito bacana, viu? Não, atrapalha muito, né? Falar atrapalha, imagine cantar. Mas aqui você está sem máscara, meu amigo. E aqui nós vamos querer que você dê uma palhinha para nós. Tem um vocalista na banda, né? Que é o Rogério, que é um ótimo vocalista. Na outra banda tem o Vilmar. O Rogério é médico. Rogério é médico. As duas bandas só tem médicos. Só tem médicos. São bandas médicas mesmo. Pessoal, olha aqui, ó. Veja só, é um projeto inovador também deles. São 2 bandas médicas. Depois eu pedi para a produção colocar o nome das bandas, tá? Mas o uso utópico aqui das pessoas que eu conheço aqui, que você está aqui presente, e eu convido aí para entender um pouquinho que o médico tem esse outro lado. É o lado do músico, da criatividade, né? Da parte humana do médico. Isso. Eu acho legal, César. Por exemplo, como eu dou aula há 20 anos, tem muito aluno que passou por mim ou que ainda tem aula comigo, e motivar esses alunos, né, esses futuros médicos ou já médicos formados, a justamente isso que você falou, reservar um tempo da sua vida para entretenimento. É fundamental. Nós, às vezes, nos massacramos no dia a dia em relação ao trabalho. Chega em casa, ainda tem que fazer pesquisa, ainda tem que complementar conhecimento através de livro, artigo. Claro que isso tudo é muito importante. Mas se você não reservar um tempo para você fazer algo que te dê prazer e que você possa tirar um pouco a cabeça, às vezes, daquelas situações mais complicadas do dia a dia,
eu acho que você tem uma vida mais curta. Eu digo, a tendência de ter uma vida mais curta de quem não faz isso, né? Curta e chata, né? Eu acho que a Por gente que não tem que dizer, ser né? sincero, né? Que é importante você ter a tua atividade profissional, você gostar muito daquela paixão pelo que a gente faz, mas tem que ter também um outro lado, que verdade. complementa, né? Que te deixa mais leve, que traga um pouco de prazer, Eu não tenho dúvida. de relacionamento com pessoas, assim, mesmo sendo médicos, mas de áreas distintas. Não precisa ser a música, né? No meu caso é a música, No mas caso é a música. só pode escolher um esporte, manter um grupo de amigos onde eles, sei lá, joguem baralho, mas que mantenham as amizades, mantenham esse tipo de confraternização. Isso tudo é muito positivo. Veja, as pessoas que tocam comigo nas bandas são colegas, muitas vezes, que eram lá do ginásio, né? Que é o caso do Luiz, do Alexandre Soares, que é um coloproctologista, do Rogério de Fraga, que é uro, do Marcelo Vada, que é baterista da banda, todos estudavam no Positivo. Nós éramos amigos quando tínhamos 15 anos. Amizade de mais de 30 anos, Exatamente. Quase. Então, isso é muito prazeroso de você trazer, né, até os dias de hoje. Então, é uma coisa muito bacana. Só que você não vai escapar de cantar aqui para nós, hein? Vamos lá, pessoal. Você quer que coloque um som no fundo? Capela, né? Isso, faz uma capela para nós. A capela é duro, né? Porque exige do indivíduo né? Nós sabemos que você não é o cantor, você é o baixista, né? Eu sou baixista. Às vezes eu canto uma ou outra música, faço back. Mas, obviamente, como eu não tenho um contrabaixo aqui, não tenho um violão, eu faço a capela bem rapidinho, então. Bem rapidinho. Até posso fazer uma homenagem para minha esposa? Por favor, vai ser uma honra, né? Eu acho que Como é que é o nome da esposa? A Juliana. Para fazer uma homenagem para Juliana, uma homenagem aqui do Marcos para você. Então eu vou cantar um pouquinho, vai ser assim. Você é linda, mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar, do amor que bateu em mim. Só isso. Mas só para dizer que ela é linda. Parabéns, meu amigo. Obrigado, né? Obrigado. Foi ótimo. E eu tenho certeza que, desculpa o nome, Juliana, que a Juliana vai amar ouvir isso aqui. Eu fugi do rock, né? Fui pro MPB, mas enfim. Mas eu acho que vocês devem tocar MPB também nos utópicos, não? Não, lá é rock mesmo. É rock? Assim, Pô, você canta super bem. Não, isso aí deixa pros vocalistas. A próxima vez eu vou reservar um baixo e nós vamos fazer daí aqui um rockinho, pode Beleza, ser? Mas de qualquer forma, homenagem, olha, parabéns, sensacional. Obrigado, querido. Muito legal. Obrigado. Mas fale um pouco mais assim de você. Okay. Tá? Você tá com uma banda, duas bandas, né? Você é cirurgião. Tem alguma curiosidade assim que de repente poucas pessoas sabem do Marcos? Eu acho que, claro que a gente é reservado. Eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa mais reservada no dia a dia, apesar de estar aqui, claro, comunicativo, conversando, trocando uma ideia contigo. Mas e ser docente, aprender a falar público no sentido de poder transmitir conhecimento ou ajudar nesse sentido, mas o meu perfil é mais... Você é mais reservado. Isso, mais estilo Netflix do que sair da noite, por exemplo, assim, entendeu? Sem nenhuma propaganda, né? Pode ser outra forma de ver filme. Mas é só para entender que eu ainda hoje não, sempre fui mais de ficar na minha mesmo, assim, né? Vocês têm filhos? Sim, temos um casal de filhos. Minha filha tem 18 anos. 18 anos. Ela faz medicina na PUC, entrou lá. Que então bacana, parabéns. Vai seguir aí os passos nossos, né? O que é legal. E meu filho ainda tem 14, não escolheu o futuro, o que ele vai ser. Adora futebol, né? Então fica lá mais ligado ao esporte, assim. Joga tênis, como eu também jogo, né? O que é bacana, já me vence fácil, né? Enfim. Você tem o tênis como esporte. Isso. Hoje. Eu faço academia, mas o tênis é o que eu curto mesmo, que eu gosto de jogar, né? Se minhas panturrilhas me deixassem jogar, porque infelizmente às vezes elas dão algumas encrespadas e eu fico um bom tempo sem jogar. Mas de qualquer maneira é o esporte que eu gosto de praticar, né? Assim, eu gosto muito. Você comentou que assiste filmes. É isso. Você chega a maratonar aí no Netflix? Eu não sou muito maratona, eu não aguento mais 2 episódios. Não? Mas, das séries, eu também não. Mas eu gosto de assistir, sim. Consegue nos indicar um livro, assim, que venha... Um filme que você se recorde? Entre filmes e séries, assim, séries, por exemplo, que eu gosto, sempre curti. Tem uma muito antiga que eu ainda vejo na Netflix, toda vez que estou cansado, vou dormir, eu vejo antes, que é a do Seinfeld, do Jerry Seinfeld,
que é uma comédia do nada, ou seja, do dia a dia mesmo. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Super bacana, porque ela brinca com as coisas cotidianas. Ela não tem uma história totalmente diferente, então ela é muito bem feita, mas é antiga, né? É mais ou menos do padrão do Friends, assim, que também é algo bacana, né? Você gosta de comédia? Eu curto mais, né? Até porque eu gosto de dar umas boas risadas. Assim como eu falei, no dia a dia já é mais pesado, então agora do entretenimento, eu acho que vai bem a gente poder dar uma risada ou curtir o ambiente, assim. E livro? Livro. Eu gosto muito de biografia, de uma forma geral. Eu gosto de ler sobre a vida de determinadas pessoas, né, que me chamam a atenção. Atualmente estou lendo o livro da Rita Lee, que é um livro bem interessante, bacana. Mas como eu gosto muito de música e esporte, eu já li do Anthony Kiedis, que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers, né, que é um livro bem interessante e pesado no sentido de uso de drogas, etc., mas que chama muito atenção em alguns aspectos. Da parte de esporte, do Guga, do Agassi, do Federer, do Nadal, que tem bacana. alguns livros assim, né? Você então, curte? Isso. E a gente sempre tira insights, a gente aprende alguma coisa, né? É muito construtivo, né? Eu também acho bem legal essas autobiografias, né? Ou a biografia de uma personalidade. Bacana, muito legal. E a tua atividade do dia a dia? Você é cirurgião? Isso. Trabalho com cirurgia digestiva. Hoje eu tenho voltado um pouco mais para a cirurgia bariátrica, propriamente dito, já há algum tempo, né? Mas, obviamente, dentro do geral da cirurgia, a gente faz ali cirurgia de vesícula, hérnia de hiato, hérnia inguinal, a esmagadora maioria das vezes por videolaparoscopia, que é, obviamente, uma técnica mais moderna comparada às técnicas antigas de cirurgia aberta, né? Enfim, envolvido nesse dia a dia mesmo, consultório, hospital e... Hoje você atende aonde, Marcos? Eu atendo no meu consultório particular e também atendo alguns convênios. Atendo no Hospital Vita Batel, no Vita. Também, onde eu costumo fazer a maior parte dos procedimentos cirúrgicos. Né? E atendo em algumas clínicas específicas. Nós temos um centro de cirurgia bariátrica em São José dos Pinhais, no Hospital Nova Clínica. E eu atendo também numa clínica na cidade industrial, ou seja, em alguns locais distintos aí, né? Que bacana. Dá bastante trabalho, mas é bom. Você chega a fazer algum tipo de cirurgia robótica, não? Isso, eu tenho também a certificação em robótica, né? Que bacana. Aí a cirurgia robótica, quando ocorre, a gente faz no Hospital Pilar, que é onde eu fiz a certificação. Né? Entendi. Você acredita que a cirurgia robótica ela veio para ficar? Eu acho que sim. A cirurgia robótica, ela, momentaneamente, ela tem, vamos dizer... eu acho que ela fica ainda mais restrita a locais anatômicos um pouco mais estreitos. Então, por exemplo, pelve, ou alguma cirurgia próxima da região do hiato, reoperações que são um pouco mais difíceis, porque, claro, o robô ele tem uma forma de atuar através das mãozinhas do robô, para que as pessoas possam entender, que jamais a nossa mão, ou mesmo a mão da laparoscopia, consegue fazer. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, né? Então, assim, por exemplo... Não é que seja chique operar com o robô, não é isso. Que ele tem uma desenvoltura que não é possível com as mãos humanas ou com a laparoscopia, né? Então, existem cirurgias, embora não seja da minha área, como, por exemplo, prostatectomia radical, que é da área de urologia, que é indiscutível o benefício do robô, né? Cirurgias... oncológicas, onde a ressecção de linfonodos tem que ser feita com margem de segurança, a visualização e a forma que o robô faz também me parece muito interessante. Endometrioses em região pélvica da mulher, que são mais graves, são cirurgias também difíceis, às vezes, de encontrar um plano de clivagem. E eu acho que com a melhora dessa tecnologia do robô, eu não tenho muita dúvida que daqui a alguns anos ela vai ser... ampliada para outros tipos de cirurgia, principalmente no momento em que os convênios permitirem ou pagarem esse tipo de cirurgia. Aí ela vai estourar e vai ter muito benefício, sim. Que seria até, de uma certa forma, interessante para dar mais acessibilidade, né? Sim. Acesso às pessoas que precisam, né? Justamente. E que hoje não conseguem por uma questão de custo, que é um custo mais elevado. Custo elevado, justamente. Perfeito. Bacana.
E me fale um pouco mais assim, quais são teus planos para o futuro em relação à medicina? Você já atua quase 30, 20, Estou com 30, 52 anos. 52 então, anos. Eu terminei a minha residência, eu entrei com 18, 19 na faculdade, terminei a minha residência acho que com em torno de 27 anos. Então, bom, eu sou cirurgião desde 99, então, cirurgião do aparelho digestivo, né? Então É uma se vão jornada 24 longa, anos né? aí, né? Exato, né? É longa, 24 anos. Mas, amigo, se pisca, parece que já Passa está aí, né? Passa muito rápido, né, né? É Marcos? incrível mesmo, né? Quanto ao futuro, eu ainda acho Algum que tem... plano assim você tem ou você está Não, eu acho focado que muito no dia a dia focado ainda? no dia a dia, mas tentando sempre ainda melhorar cada vez mais o que a gente faz, né? Tornar aquilo, digamos, mais próximo da nota 10 possível, sabendo que a perfeição é impossível de se alcançar, entretanto, buscando sempre o melhor tecnicamente falando, porque isso também é desafiador. Como eu falei lá no começo, se foi desafiador entrar, eu continuo desafiando. Eu acho que isso é algo muito interessante, né? Se a gente parar de desafiar, eu acho que não adianta, você perde o tesão e acaba. Você tem que continuar se desafiando sempre. Isso é muito positivo. Aí, ó, você que tem do outro lado, o jovem médico que nos assiste, os desafios nos motivam. Eu creio que sim. Ou seja, sair da área do conforto, né? Isso. Sem zona de conforto, pessoal. E que a medicina, veja, nós temos a mesma idade aqui, nós estudamos todos os dias, aprendemos todos os dias. É a famosa frase endless learning, ou seja, não tem fim. Não tem fim. Não tem fim, não é isso, Marcos? É exatamente isso. Marcos, fale um pouquinho para os nossos jovens médicos, se você pudesse assim, dar um conselho para eles, qual o conselho que você daria? Bom, o primeiro você já falou, né? Ou seja, saia da zona de conforto, indiscutivelmente, né? O segundo, mantenha-se sempre que possível numa posição firme, mas sendo empático com as pessoas que você trata. Eu acho que isso é algo que realmente faz a diferença. Eu tive a oportunidade de ficar um período fora do Brasil, nos Estados Unidos também, e o que você nota, e não é nenhuma crítica necessariamente ruim, porque é uma maneira de ser deles, mas eles são pessoas mais frias, costumeiramente, no tato com o doente. Então, aqui realmente... E o brasileiro não, nós somos muito mais humanos nesse contato. Então, ser técnico e ser humano ao mesmo tempo, eu acho que é muito positivo. Então, tentar integrar essas duas características passa a ser absolutamente importante no dia a dia de um médico. Eu não vejo como ser diferente disso, independentemente da área de especialização que o futuro médico vai escolher. A gente tem batido muito nessa tecla da humanização. Justo. Né? E a humanização, ela é isso aí que o Marcos está comentando, as soft skills, saber ouvir. Isso. Né? Hoje os médicos, principalmente a nível de Estados Unidos, Europa, a gente sabe disso, a gente cresceu com isso, que é muito mais ainda interpretação de dados, de informações do que de ouvir o paciente, né? E a gente... você vê muitas vezes, assim, os pacientes às vezes relatando que em algum momento um colega ou um médico foi até não polido, não foi educado, ou não foi... Às vezes não é nem ser empático, é simplesmente ser educado, né? Eu digo, buscar aí esse é um grande tipo de situação, desafio, né? hein, meu amigo? Pois é. Porque isso vem de família, de casa, né? Justamente. Mas é algo que é importante. E como é que nós podemos contribuir para mudar isso, né? Educando nossos filhos. Educando nossos filhos, dando o exemplo dentro das universidades, das faculdades, né? Levando esses alunos para entenderem que esse é um caminho importante, mas isso que você falou, a base, sem dúvida, é a criação em casa. É a família, né? Família, escola, tudo. Marcos, quanto tempo você está na universidade? Você falou mais de 20 anos? Isso, eu comecei a dar aula na Universidade Positivo, em anatomia, em 2003. Em 2005 eu já dava de cirurgia também, então são 20 anos. 20 anos. Isso. Você deve ter visto muita coisa, assim, várias mudanças, né? Como é que você analisa hoje o ensino da medicina, seja do ensino básico ou até a parte mais técnica, com a época que nós éramos acadêmicos? Ótima a tua pergunta. O nosso currículo, ele era um currículo mais científico. Hoje, sem dúvida nenhuma, o currículo
fica muito mais voltado a essa parte humana que a gente vem falando. Que bacana. Então isso já existe. Eu acho que sim. Eu acho que dentro do currículo médico, sim. Ainda existem talvez algumas situações que possam ser melhoradas, porque é tudo muito novo, num contexto de 10 anos, digamos assim. Essas mudanças são novas. Existe hoje uma tendência de currículo de unificar disciplinas para que ela não fique crua. Por exemplo, a anatomia sozinha. Então, hoje, pegar a anatomia, colocar com histologia, colocar com isso no básico, né? Num ciclo clínico, por exemplo, também transformar disciplinas entre si, fazendo com que o aluno possa pensar de forma multidisciplinar. Isso tem sido feito, estimulado. Mas, como eu falo, isso não é tão fácil de fazer os professores integrarem. Então, não é um processo que em um ano é feito. Eu digo, vai exigir um determinado tempo. Mas já estamos no processo Estamos no processo dessa mudança, sim. Isso pode ser muito positivo a longo prazo. Muito positivo. E o comportamento? Assim, eu sei que você tem uma filha que também está fazendo medicina, mas tentando não levar pelo viés da... Como é que é o nome da sua filha? Ana Júlia. Da Ana Júlia. De uma maneira geral, os acadêmicos de medicina, eles estão assim entendendo o ato de ser médico, o que precisa ser mais construído, sabe? Como é que está a maturidade para isso? Entendi. Eu não vejo muito diferente da nossa época. Mesma coisa. Você entende? Eu acho que nós tínhamos tudo que é tipo, né? Isso quer dizer, eu vejo um pouco de tudo. Eu vejo alunos motivados, eu vejo alunos motivadores, que motivam os outros, e vejo alunos que são aparentemente mais, digamos, ou menos, pelo menos, menos extrovertidos, que a gente às vezes não consegue fazer um bom diagnóstico daquela situação dele. Mas assim, de uma forma geral, eu não vejo muita diferença. Acho que todos somos jovens. Os alunos de hoje, seguindo, acho que os jovens de hoje, eles discutem mais as coisas. Eles não engolem tão fácil. Nós engolíamos, até porque, se vinha de cima, nós simplesmente aceitávamos aquilo. Aquilo. Grande mudança. Entendeu? Concorda comigo? Concordo. E eu acho positiva também, sabe? A gente às vezes olha para um lado e diz assim, poxa, eles reclamam de tudo, mas se por um lado isso parece estranho, mas o fato deles também gritarem é positivo, pelos seus direitos. Só acho que tem que entender que tem obrigações também, mas eu digo, lutar pelo que é mais justo, pelo que é de direito, lutar pela igualdade social, lutar para que as pessoas não sejam desrespeitadas, não sejam discriminadas. Acho que isso é muito válido, sim. E o interesse no aprendizado, ele está assim muito voltado mais de uma certa forma de autodidatas, assim, de procurar eles entenderem através da internet, através... Não, eu não digo Google, mas assim de artigos científicos, PubMed e tal, ou eles ainda sentam, escutam o professor, tiram dúvidas? Eu diria que nós não tínhamos muita opção na nossa época, né? Nada de opção. Porque a internet ela era um não veículo existia. muito ainda engatinhando, então... certamente se lembra de entrar na biblioteca do HC, Exato. buscar aqueles arquivos com... Era nos cards ali, né? Nos cards, buscar, enfim. Era algo que a gente buscava à mão, demorava para vir um artigo de fora um mês para chegar, então era bem mais trabalhoso, né? Hoje a cabeça desses jovens é muito mais rápida do que era a nossa, porque o nível e a quantidade de informação que chega é muito mais rápida para eles. Ou seja, você tem que ser um professor muito você tem que rápido ser dinâmico, também. Dinâmico, você não pode ficar... Justamente, você tem que parado. ser um velho dinâmico, no bom sentido, né? Olha, é um grande desafio. É um grande desafio. Eu acho que hoje dar aula é um grande desafio. Exatamente, lecionar, né? Porque se você for dar uma aula teórica, por exemplo, você pode dar essa aula teórica, mas for dar uma aula teórica de 50 minutos e for a maneira antiga, a moda antiga, indo lento, o aluno não aguenta. O aluno atual não aguenta. Ele não suporta, entende? Você tem que criar situações durante a aula que instiguem, que chamem a atenção, que façam com que eles antenem e concentrem no que você está falando. Então, pegar temas, o que eu procuro tentar fazer, à medida do possível, claro, mas discutir situações clínicas no meio, entende? Digo, pegam uma situação de anatomia, mas não é só anatomia. Isso aqui, como é que a gente vai proceder? Como é que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação, se for uma aula de cirúrgica, por exemplo?
buscando, atraindo ou tentando até desafiar. O que você faz aqui? E agora? O que você vai fazer se acontecer isso? Quer dizer, é uma forma de você estar tentando ajudar e buscar essa atenção, né? Que bacana. Como é que o Marcos, como cirurgião, médico, pai de família, professor, consegue conciliar o teu tempo, o seu tempo? Como é que você faz tudo isso? Porque é muita coisa, né? Pois é, mas é engraçado, né? Existe um velho ditado, né? Acho que os nossos pais falavam, talvez os nossos avós, quer dizer, quanto mais se faz, mais você consegue organizar e ter tempo para fazer. Né? E tem uma frase que é verdadeira, né? Se você precisa de alguma coisa, peça sempre para o mais ocupado, que esse vai dar um jeito de fazer. Exatamente. Quer dizer, é curioso isso, porque eu acho que entra na tua agenda, né? Você consegue conciliar, fazer com certa rapidez. Enfim, eu até acho que, claro, que talvez outra aprendizagem com o tempo também é aprender a dizer não em determinadas circunstâncias, né? Quando você percebe que aquilo vai ultrapassar o limite do que você consegue fazer bem feito, que você vai dizer, não vou conseguir fazer isso bem feito, então eu prefiro não fazer. Digo, às vezes dizer não é importante também, né? Saber dizer não, né? E na medicina isso acontece muito, né? Às vezes a gente tem que aprender a dizer não. Isso. Porque a gente não pode abraçar sempre todo o problema, né? Não dá. Uhum. Sensacional, gostei muito de te conhecer. Prazer é meu. Né? Se você quiser depois passar para a nossa produção o teu endereço, o teu consultório, eu acho bacana. Perfeito. Tá? Uhum. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria muito assim que você passasse uma mensagem, sabe? Uma mensagem assim, de repente que a gente poderia explorar um pouquinho mais aqui nesse espaço que é teu. Você tem alguma ideia, assim, quer passar para um aluno de medicina, quer passar de repente para os pacientes, para a família? O que vem na tua cabeça? Acho que uma mensagem final, se me permite aqui, César, por favor. seria algo que talvez com o passar do tempo a gente vai percebendo, e eu já falei um pouquinho disso, que o tempo é fugaz, né? A gente de repente olha e você percebe que as coisas passaram, a gente não sabe quanto nos resta, espero que nos reste bastante, mas assim, o saber aproveitar as pessoas que você ama, saber aproveitar a vida, saber que por mais que a parte material seja importante e é interessante, você não vai levar isso com você. Então, saber também compartilhar momentos com as pessoas que você ama, acho que é o mais importante da vida de cada um de nós aqui. E é a fotografia da nossa vida, né? Justo. E guardar e passar isso para os nossos netos, nossos filhos, nossos netos, né? Como é bacana, né? Sem dúvida. Pessoal, sensacional aqui, vários insights, eu tenho certeza que vocês vão curtir aqui. Nós tivemos até aqui uma capela que fala? Isso. Uma capelinha aqui do Dr. Marcos, né, para a esposa dele. Obrigado por compartilhar com a gente. Pessoal, estamos encerrando o episódio de número 62, tá? Do Ser Médico Podcast. Venha conferir esse episódio, os episódios anteriores nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Tenho certeza que vocês vão curtir, ok? Bora lá, pessoal.